Eu tinha tanta certeza que ele ia nascer que a gente fez tudo. Já foi arrumando o quartinho dele, como toda mãe, todo pai sonha. A gente arrumou o quartinho dele, foi se preparando para fazer o chá de fraldas, foi se preparando para fazer o book de grávida. Eu tinha certeza absoluta que meu filho ia nascer. Então eu só pedia a Deus todo dia para ter ele. Deixa eu ter ele, Senhor, deixa eu ter ele, né? E eu tinha certeza que a promessa que Deus tinha feito, ele ia cumprir, né? Eu me aproximei muito mais de Deus. Minha família, meu esposo, nós nos aproximamos muito mais. A nossa fé triplicou, assim. E em alguns momentos eu pedi, sim, para que Deus fizesse o que era certo, o que era a vontade dele, né? Que se ele pudesse desenvolver as perninhas do meu filho, se ele pudesse fechar a cabecinha dele, que ele fechasse, mas que ele me preparasse para a vontade dele. A gente foi fazer a morfológica do meu filho no dia do aniversário do Kelton, dia 3 de setembro. E eu estava muito nervosa, muito nervosa. Como todos os outros exames que a gente fez. A médica começou o exame, tudo bem e tal, cabecinha, papá, papá. Quando chegava na perninha, ela perguntava, né? Então a gente já disse que sabia do encurtamento dos membros e da encefalocele. Ela disse, não, ele não tem nenhum encefalocele. A cabecinha dele é fechadinha. E foi a primeira cura que Deus fez assim no meu filho. Porque eu nem me preocupava muito com essa questão da perninha, né? Eu me preocupava mais com essa questão da cabeça mesmo, se ele ia sofrer, se assim que ele nascer fazer uma cirurgia, era essa a minha preocupação. E quando ela disse que não tinha, ela me virou para um lado, para o outro e disse, Rafa, não tem. Não tem nenhum encefalocele. Ele tem sim a preguinha nucal um pouco alterada, nem essa alteração tão grande, e os membros encurtados. Ele tem as pernas e os braços encurtadinhos. Mas o restinho, ao corpo, a cabecinha, o seu bebê é perfeito. Ele tá normal e ele tá muito bem. Então, naquele dia eu já agradeci muito a Deus, muito, muito. E eu lembro que eu fui para outra consulta muito feliz, tipo, para mostrar à médica que não tinha encefalocele e que o Samuel ia estar bem e tal. Quando a gente chegou lá, na próxima consulta, acho que com 26 semanas, 27 semanas, aí ela já jogou um baldão de água fria, né? Disse, ela não diz aqui da encefalocele, mas ele tem a prega nucal alterada. Então, você precisa saber qual a síndrome que ele tem. Eu vou lhe encaminhar primeiro para um nutricionista, porque você precisa emagrecer. Segundo, vou solicitar o restante dos exames e vacinas, e eu quero que você faça um cariótipo, né? E eu já tinha pesquisado muito, então eu sabia que podia dar alguma síndrome e alguns exames, não sei se o cariótipo, gente, isso realmente eu não tenho informação, poderia colocar o bebê em risco. Então, eu decidi que os exames de uma gravidez normal, os exames necessários de uma gravidez, de um pré-natal, com um bebê sem nenhuma alteração, eu iria fazer. Esses outros eu não iria. Não ia mudar em nada para o meu filho, não ia curar ele. Pelo contrário, o que poderia era colocar a vida dele em risco. Então eu decidi que não, que eu ia confiar em Deus e eu ia esperar o meu filho nascer. Continuamos o pré-natal, tudo bem, tudo certinho. Fizemos o chá de fralda do Samuel. A minha barriga ficou, modéstia à parte, não posso falar, né? Mas sinto muita saudade da minha barriga. Fiz as minhas fotos, transcorreu tudo normal. O que pegava para mim mesmo era o dia da consulta, né? Quando se aproximou, estava com mais ou menos 32 semanas, ela pediu mais um ultrassom e tornou a falar nesse exame, no cariótipo. E o meu esposo disse para ela, olha, doutora, ela não vai fazer. Ela vai fazer o que ela quiser fazer. Se ela não quer fazer, ela não vai fazer. Não vai mudar em nada para o nosso filho.
E aí ela passou uma última ultrassom e nessa foi com a doutora, não vou citar nome, mas um anjo também, um anjo, o primeiro anjo que apareceu pra gente. Ela disse, olha, você entendeu o encurtamento dos membros do seu filho? Eu digo, entendi, doutora, eu sei que é menor, né? Aí ele, é menor como os de um anão. O seu bebê, ele tem os bracinhos e as perninhas bem encurtados. É como se ele tivesse nanismo. E ali, gente, eu chorei. Parecia que eu estava recebendo a notícia naquela hora. Eu chorei, chorei, chorei. Meu esposo tinha saído da sala para pegar o exame anterior e mostrar para ela. E quando ele voltou, ela desligou a máquina e disse, olha, Rafa, o seu bebê, ele é perfeito. Ele só tem uma condição diferente das outras crianças. Mas o que ele mais precisa é disso. O que ele mais precisa é do amor que eu tô vendo que você tem por ele, que o seu esposo tem por ele. O que ele mais vai precisar é da união de vocês dois, do carinho de vocês dois. E só ser alto, ser baixo, ser gordo ou magro, olho claro, olho escuro, isso não faz caráter de ninguém. Eu tenho certeza que seu filho vai ser lindo, perfeito, e ele só vai ser baixinho e nada mais. Então, quando eu percebi que o preconceito estava começando em mim, né? Quando eu chorava, quando eu me desesperava, quando eu perguntava a Deus o porquê disso ali estar acontecendo, eu passei a entender assim que Deus não poderia dar um bebê especial para uma pessoa que não fosse ter amor por ele. E ele sabia que eu já tinha muito amor pelo meu filho. Muito amor. A família inteira já tinha muito amor pelo meu filho. Mesmo sem saber que ele realmente tinha. A gente já tinha muito amor pelo meu filho. E aí, com 35 semanas, eu encontrei o doutor Alexandre Mineiro. Que foi realmente o que tranquilizou, né, o nosso coração. Foi o primeiro médico, a primeira consulta que eu fui, não chorei, com 36 semanas. Eu falei com ele por e-mail, eu pedi a ajuda dele, que eu ia ter o meu filho, e eu estava desinformada, eu estava tendo outro probleminha também com essa outra obstetra, questão financeira, e aí ele disse, eu vou te ajudar, Rafa, não tem problema, eu vou te ajudar. E quando eu fui para a consulta, gente, ele tinha pesquisado tudo. Ele tinha procurado um médico especialista na área, ele tinha pego os exames que ele tinha me pedido, eu tinha passado para ele. E ele tinha visto tudo, ele tinha uma resposta para tudo. E ele disse, olha, o Samuel é perfeito. Ele não tem ausência de nenhum osso, ele não tem ausência de nenhum membro. Todos os órgãos dele estão perfeitos. A parte neurológica dele é perfeita. O seu bebê, ele é perfeito. Ele só é pequeno. E isso não é uma má formação, uma anomalia. Isso é uma condição dele, né? Pode ser o nanismo, pode ser uma displasia, mas isso a gente vai saber quando ele nascer e fizer o cariótipo. Até aqui tá tudo ótimo. Não tem por que você chorar. O seu bebê vai nascer sim. E ele vai ficar bem sim. E ali pra mim, eu acho que eu senti a mesma alegria que eu senti quando eu descobri que eu estava grávida. Saber que meu filho estava bem, que depois do nascimento ele ia ficar bem. Fui na outra semana e a gente já marcou o parto para outra semana. Eu tive Samuel dia 29 de dezembro. Foi o meu presente de Natal e de Ano Novo. Samuel nasceu com 3 quilos. Lindo. E como eu já tinha pesquisado muito e já seguia o blog do Gui, né, da Andrea, quando eu vi a mão do Samuel, eu já sabia que a displasia dele não era letal. Quando eles colocaram meu filho em mim, eu tinha certeza que a promessa de Deus tinha se cumprido e que ele ia viver.
Eu lembro que era 11 e pouco da noite, eles levaram o Sam e o meu marido ficou muito emocionado. Ele não esperava realmente, ele não pesquisava, ele não queria ver foto, então para ele foi um baque bem maior, né? Ver o Sam com a perninha pequenininha, os pezinhos bem tortinhos. Ele nasceu com as perninhas bem tortinhas mesmo, é tanto que ele estava sentadinho, os bracinhos pequenininhos, mas ele é lindo, perfeito. Eu acho que de todas as formas que eu pude imaginar e que eu imaginei o meu filho durante a gravidez, Deus me deu ele perfeito, perfeito. E aí nós ficamos no hospital ainda 9 dias. O Samuel foi para uma semi-UTI. Ele não tomava soro, ele não precisou de nada. Eles só queriam fazer exames e como era no período de final de ano, isso meio que atrasava. Então a gente ainda passou 9 dias sem resguardo, indo. Eu tive o Sam na segunda, na quarta eu tive alta, no dia do ano novo, na virada do ano, né? De 2014 para 2015. E o Samuel ficou no hospital. E eu posso dizer para vocês que não tem sensação pior do que você saber que ele não está na sua barriga e não poder levar ele para casa. Mas nós íamos todos os dias eu retornei ao hospital para ver meu filho. E com 9 dias nós tiramos ele de lá e ele veio para casa. E ele é perfeito. Eu não tenho uma palavra para dizer para vocês assim o que eu senti quando eu entrei no carro e eu sabia que eu estava levando meu filho para casa. Por isso que eu digo que não escutem, procurem mais uma opinião. Se você está grávida, se você recebeu alguma notícia de que seu bebê é especial ou que seu bebê tem alguma má formação, esses diagnósticos que eles usam antes de estudar e aprofundar o assunto, não escutem, procurem outro médico, procurem outra opinião. E se o seu bebê for realmente, tiver uma displasia, for especial, for diferente, ame, ame, porque o amor que o Samuel passa para mim não se compara. Se antes eu perguntava a Deus por que eu, no sentido de o que eu fiz, né? Hoje em dia eu pergunto por que eu, por ser tão especial, por que eu fui escolhida para viver esse amor tão grande, por que eu fui escolhida para ter esse ser que você acorda e você não, a sua vida muda. O Samuel nasceu e eu renasci. Eu vivi de novo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, curte a página, curte Samuel, Como Não Se Apaixonar, no Facebook. Ele tem um Insta, que é Nosso Sam, e eu vou mostrando a rotina dos tratamentos. E se quiserem fazer pergunta, tiverem alguma dúvida, o próximo vídeo eu vou fazer para vocês do dia que ele nasceu até agora, né? Com 4 meses mais ou menos. Todos os tratamentos que a gente está correndo atrás, tudo que o Sam precisou fazer, os amigos que a gente encontrou nesse Brasil aí afora, muita gente, encontrei muita mãe de bebê com a mesma displasia que a minha, que é mais rara, displasia diastrófica, que é um tipo raro de nanismo, mas muito especial, né? Eles não são diferentes, eles são exclusivos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, muito obrigada por todo o carinho, todas as mensagens de amor que a gente recebe na página. Isso é inexplicável, né? Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Beijão.